Bom dia, oitavo ano! Como é que vocês estão nessa manhã de sexta-feira? É sexta-feira, chegamos aí ao último dia dessa semana e eu venho apresentar as aulas da videoaula de hoje. A primeira aula de História, seguida por uma aula de Geografia, uma terceira aula de Redação e uma última aula de Matemática. Nessa mesma sequência, a primeira aula de História, ministrada pela Miss Aires, seguida por uma aula de Geografia, ministrada pelo Mr. Sench, a terceira aula de Redação, ministrada pela Miss Cristiane, e a última aula de Matemática, ministrada pelo Mr. Matheus. Pessoal, lembrando que as aulas de OPE de vocês acontecem por meio de lives ao longo da semana. Então fiquem atentos aí ao cronograma, né, de lives, os horários, tá bom? Coloque o relógio para despertar para que você levante um minutinhos antes, então, da sua live começar. Pessoal, nos colocamos à disposição de vocês. Lembrando que aqui na descrição do vídeo estão o momento que cada uma dessas aulas começam, junto com a agenda de vocês. Qualquer coisa, podem nos procurar. Pessoal, ótima aula para vocês, uma boa sexta-feira, aproveitem aí o final de semana e até a semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Olá, oitavo ano, bom dia. Como é que vocês estão essa manhã de sexta-feira? Bom, pessoal, eu vim para dar continuidade com o nosso conteúdo, né, sobre globalização, sobre capitalismo. O que é interessante, eu gostei muito da nossa conversa de ontem, que nós tivemos na nossa live. Foi bastante produtivo. Tenho ficado muito satisfeito com o rendimento de vocês, com o interesse de vocês pelo nosso conteúdo e continuem se esforçando dessa maneira. Lembrando que semana que vem nós vamos ter as atividades na plataforma do Google Classroom, né? Vocês terão a oportunidade de fazer essas atividades junto com os professores, por meio das lives. Isso vai ser bastante produtivo para cada um de vocês. Então, continuem se esforçando, porque nós estamos na reta final para o fechamento desse bimestre. Pessoal, para hoje eu separei um vídeo para que nós pudéssemos assistir juntos. Esse vídeo é, na verdade, um documentário de um geógrafo bastante conhecido, Milton Santos, tá? É o maior geógrafo que já houve, né? É um cara fenomenal, um cara incrível, um cientista negro que foi exilado no nosso país no período da ditadura, que morou na França, foi professor universitário na França e ganhou um prêmio, né, o maior prêmio, como um prêmio Nobel de Geografia. E é um cara que escreveu um livro chamado Por uma Outra Globalização. E nós temos falado de globalização como o estágio, né, do capitalismo. E na nossa conversa de ontem, muitos de nós disseram que não conseguem visualizar uma outra perspectiva que seja mais justa, mais igualitária dentro de um sistema capitalista. E o que é interessante é que Milton Santos ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre a luta de classe, sobre a necessidade de encontrarmos uma sociedade mais justa, principalmente para o lado dos trabalhadores. Por isso eu estou indicando esse documentário, né, que vocês vão assistir logo em seguida. Pessoal, não é um documentário muito fácil de ver, tá? A qualidade não está muito boa, porque é um documentário bastante antigo, entretanto é interessantíssimo. E se você quiser ampliar os seus conhecimentos de geografia, eu insisto que você assista, tá bom? Vai ajudá-lo a entender muitos dos conceitos que nós temos trabalhado. Qualquer coisa, se você quer assistir ele depois e não agora, nesse momento, deixando aqui na descrição desse vídeo, né, os minutos e os segundos exatos do início de cada uma das aulas. Você pode clicar nesses minutos lá e você será direcionado imediatamente para aquela parte
daquela disciplina, tá bom? Pessoal, espero que vocês gostem de Milton Santos, espero que dê certo o documentário, tá bom? Espero que vocês aí curtam, né, esse vídeo que eu selecionei para hoje. Se nós estivéssemos na escola, nós veríamos ele juntos lá em sala de aula, né? Então, eu vou passar para vocês. Pessoal, no mais, quero desejar a todos uma ótima manhã, né? Um maravilhoso final de semana, que vocês descansem, que vocês estudem para as atividades, né, da semana que vem, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até. É preciso explicar por que o mundo de hoje, que é horrível, é apenas um momento do longo desenvolvimento histórico. E que a esperança sempre foi uma das forças dominantes das revoluções e das insurreições. E eu ainda sinto a esperança como minha concepção de futuro. Jean-Paul Sartre, Prefácio dos Condenados da Terra, de Frantz Fanon. A clarividência é uma virtude que se adquire pela intuição, mas sobretudo pelo estudo. E quer dizer, tentar ver a partir do presente o que se projeta no futuro. Descolonizar é olhar o mundo com os próprios olhos, pensá-lo de um ponto de vista próprio. O centro do mundo está em todo lugar. O mundo é o que se vê de onde se está. O olhar sobre a primeira globalização vem das viagens de descobrimento e conquista. Os imensos territórios conquistados não estavam desocupados. Em apenas um século, entre 1500 e 1600, dos 80 milhões de nativos existentes na América pré-colombiana, 70 milhões foram exterminados. 2.000 línguas desapareceram com eles. Tupis, quechuas, mapuches tiveram seus territórios ocupados e demarcados arbitrariamente, ignorando-se povos, culturas, línguas, religiões, para facilitar a dominação e o saque de suas riquezas. Os 10 milhões de africanos transplantados para o Brasil, depois de séculos de escravidão nas plantações de cana, de café e nos garimpos das Minas Gerais, ficaram abandonados à própria sorte. A primeira globalização do colonialismo se caracterizou pela ocupação territorial. A segunda globalização começa no fim do século XX, marcada pela fragmentação dos territórios. O século XX foi o século das revoluções. As revoluções tecnológicas transformam as novas conquistas em sonhos de um mundo melhor. Logo começa o desmonte do estado de bem-estar social. O humanismo, como motor do desenvolvimento e do progresso, é substituído pelo modelo do consumo voraz. O consumo que é hoje o grande fundamentalismo. Esse, sim, é que é o grande fundamentalismo. As técnicas são implantadas nas sociedades e nos territórios a partir de uma política. Hoje, a política das empresas globais. Amanhã, a partir da política dos Estados impulsionados pelas nações. No dia saiu 04, né? 4. Eu nunca pensei que ia chegar lá, entendeu? Queria dizer, em primeiro lugar, que eu me considero um intelectual outsider, coisa que é rara no Brasil. Não pertenço a nenhum partido,
não pertenço a nenhum grupo, inclusive grupo de intelectuais, não respondo a nenhum credo, não participo de qualquer militância. É difícil ser um intelectual negro no Brasil? Eu creio que é difícil ser negro e é difícil ser intelectual no Brasil. Essas duas coisas juntas dão o que dão, né? É difícil ser negro porque, fora das situações de evidência, o cotidiano ia ser muito pesado para os negros. É difícil ser intelectual porque não faz parte da cultura nacional ouvir tranquilamente uma palavra crítica, né? Uma forma de reconhecer o nível de desenvolvimento no planeta é observar a quantidade de luz que as cidades emitem à noite. A foto de satélite revela um nítido contraste entre o desenvolvimento ao norte e ao sul da Terra. A renda dos 500 indivíduos mais ricos do mundo é superior aos ganhos dos 416 milhões mais pobres. Em 1990, um norte-americano ganhava em média 38 vezes mais que um tanzano. Hoje ganha 61 vezes mais. Nunca houve uma oposição tão grande entre um pequeno grupo de países e a maioria esmagadora dos países da humanidade. Então nós temos um terceiro-mundismo em germe muito mais forte do que antes. E uma realidade da dependência muito maior do que antes. E talvez por aí é que vai surgir essa possibilidade de a gente construir um mundo de outra forma. De fato, se desejarmos escapar à crença de que esse mundo assim apresentado é verdadeiro, e não queremos admitir a permanência de sua percepção enganosa, devemos considerar a existência de pelo menos 3 mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo, a globalização como fábula. O segundo seria o mundo tal como ele é, a globalização como perversidade. E o terceiro, o mundo como ele pode ser, uma outra globalização. Nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um mundo perverso. Cabe a nós fazer dessas condições materiais a condição material da produção de uma outra política. Em 1989, uma reunião organizada pelo Instituto Internacional de Economia, em Washington, propôs reformas para que os países da América Latina retomassem a trilha do crescimento e do desenvolvimento. Nasceu aí o Consenso de Washington, uma espécie de bula com prescrições consensuais, austeridade fiscal, elevação de impostos, juros altos para atrair investimentos estrangeiros, privatizações, em nome da boa administração do setor privado e da incapacidade dos Estados. O mesmo sistema ideológico que justifica o processo de globalização, ajudando a considerá-lo o único caminho histórico, acaba também por impor certa visão da crise e a aceitação dos remédios sugeridos. Na verdade, porém, a única crise que os responsáveis desejam afastar é a crise financeira, e não qualquer outra. O Consenso de Washington representou para a América Latina um fruto envenenado.
No Equador, país com 25% de índios e 55% de mestiços, o movimento indígena Pachacuti comanda a revolta. A crise se torna aguda com os programas de privatizações e extinção de serviços estatais. Em janeiro de 2000, a completa dolarização da economia provoca um grave levante popular que termina 15 dias depois com a queda do presidente. Ainda em 2000, na Bolívia, o governo pressionado pelo FMI e pelo Banco Mundial privatizou a água potável na região de Cochabamba. A resposta popular de uma sociedade formada por 70% de índios e mestiços explodiu em gigantescas rebeliões comandadas por movimentos sociais autônomos. O governo perdeu o controle e reagiu como de hábito. A morte de um jovem comoveu o país. A pressão popular obrigou a desprivatização da água. A decisão e a luta de homens, mulheres, niños e ancianos de todo o povo de Cochabamba. Este es un primer paso que se ha dado, muy pequeño pero importante, de la significación que tiene la democracia. Muchos habíamos pensado que la globalización nos había quitado esa capacidad de poder unirnos, de poder organizarnos, esos sentimientos de solidaridad que la gente tuvo antes, en el pasado, cuando nos contaban sus viejas luchas, nuestros papás y nuestros abuelos. Em seguida, de setembro a dezembro de 2000, mais de 70 pessoas morreram na luta pelo controle do gás e petróleo. Exigíamos la nacionalización e industrialización de nuestros hidrocarburos. Pero como actualmente la clase política que está en el gobierno no nos hicieron caso. De inmediatamente ellos se juegan con el pueblo y todas las leyes y las decisiones que toman en el Parlamento siempre están en contra de los pobres. Nosotros tenemos un lema. Ese lema es el alto de pie, nunca de rodillas. Mira, el kilo de 10 kilos aquí nos está vendiendo a 25 bolivianos y allá a 60 centavos de dólar dice que venden en bruto. Y eso no es justo, señorita periodista, que nos haga de esta manera. Más al contrario, deberíamos de tener nosotros el gas a bajo precio para los bolivianos y para los extranjeros. Hubiese sido en un precio más alto, tal vez así. Pero ni aún así no estamos conformes. No, aquí queremos que se nacionalice y que se nacionalice. Eso es lo que queremos nosotros. A economia da Argentina foi destruída pela política da ditadura militar e destroçada pelos experimentos do neoliberalismo. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. As privatizações e a abertura da economia levaram a uma quebradeira total no país. Fábricas fecharam, empreendimentos foram abandonados. Trabalhadores converteram-se em cartoneiros catadores de papel. O panelaço no final de 2001, que derrubou 3 presidentes da República em 2 semanas, levou às ruas cidadãos da classe média, que da noite para o dia, pela desdolarização da economia, tornaram-se os novos pobres do país.
Estamos llenos de canallas, atorrantes vendepatria, sinvergüenza. Menem, Cavallo, de la Rúa, Dualde, todo Rucao. Es peor que lo que han hecho los bancos extranjeros. Porque estos tipos han vaciado a las empresas argentinas y han dejado sin trabajo a los argentinos que se están muriendo de hambre, querido. Los argentinos tienen que hacer conciencia y estar en la Plaza de Mayo y no salirnos de allí mientras no echemos a todas estas ratas salvajes que están usurpando el poder. Son asesinos, igual que Dualde, son narcotraficantes, ladrones y todo lo que ustedes le puedan albergar, porque han destruido jubilados, familias completas, desocupados y a los trabajadores, a todos han destruido, le han robado los ahorros, así como me los robaron a mí, le robaron a todo el mundo, no tienen vergüenza, son una vergüenza mundial. No Brasil, a privatização de grandes estatais gerou protestos isolados. O país entrou às cegas na modernidade. A ilusão da moeda forte e do consumo fácil anestesiou a população. Para o economista Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia e economista-chefe do Banco Mundial entre 1997 e 2000, esse receituário violento não provém de análise econômica, mas de postura ideológica. The Washington Consensus was neither necessary nor sufficient for growth. There were countries like Bolivia that seemed to follow all the dictates of the Washington Consensus. They said, we felt the pain, when do we get the gain? And they waited, and they waited, and they waited, and they're still waiting. And then there are countries like China that did not follow the Washington Consensus, and they've grown and grown and grown. A Boeing, maior montadora de aviões do mundo, é bom exemplo do fornecimento em rede planetária. O modelo 777 recebe componentes de 322 fornecedores em 38 países. E suas 3 milhões de peças, do rebite à turbina, são fabricados por 1.700 intermediários em 37 nações. De onde prosseguem para Everett, onde a Boeing tem o maior edifício industrial do mundo. Na montagem final, a Austrália fornece os lemes de direção e profundidade. O Canadá, a parte posterior das asas. O Reino Unido, os computadores primários de voo. O Japão, os lavatórios. E a Embraer do Brasil, uma peça do leme vertical. As grandes empresas são esse centro frouxo do mundo e que, escapando ao controle dos estados e que se distanciando de uma relação mais obrigatória com os territórios, acaba por lhes permitir uma ação sem responsabilidade. As grandes empresas não têm responsabilidade social, não têm responsabilidade moral, sobretudo, e é por isso que desorganizam os territórios, tanto socialmente como moralmente. O filme Corporation, dos cineastas canadenses Mark Akbar, Jennifer Abbott e Joel Beckham, denuncia a exploração de mão de obra no terceiro mundo. Trata-se de uma divisão internacional de trabalho injusta e desigual. Distribuição de mais pobreza para os pobres e concentração de mais riqueza para os ricos. A Nike transferiu sua produção industrial para países onde não há limites para a exploração de mão de obra. Contabiliza o tempo de trabalho de seus funcionários em frações de segundo. Assim, mascara os verdadeiros valores dos salários pagos. O diretor do Comitê Nacional do Trabalho norte-americano, Charles Kenneham, denuncia a divisão do trabalho na globalização, que distribui migalhas mundo afora enquanto elimina empregos nos Estados Unidos. To make this stuff concrete as possible, we purchase all of the products from the factories that we're talking about. This shirt sells for $14.99, and the women who made the shirt got paid 3 cents. Liz Claiborne jackets made in El Salvador. The jackets are $178, and the workers were paid 74 cents for every jacket they made. Alpine car stereos, 31 cents an hour. De fato, para a grande maioria da humanidade, a globalização está se impondo como fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e as classes médias perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a baixar.
A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. A fila na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, não é para assistir a nenhum desfile de escola de samba, mas simplesmente para conquistar uma vaga para a gari da empresa pública de coleta de lixo da cidade. A abertura dos portões revela a angústia dos que lutam por um emprego estável e seguro nesta globalização, onde os de baixo, a cada dia que passa, trabalham mais com menos direitos. O desemprego aparece já como uma coisa normal. Os arautos da globalização e o aparelho de Estado explicam que o desemprego é uma condição para chegarmos a mais globalização. Por conseguinte, sofremos. Aumentam também o número de pobres. Há mais 600 milhões de pobres hoje do que em 1960. 1,5 bilhão de pessoas ganham menos de $1 por dia. E diante disso, a pobreza é tratada com naturalidade. Alô, amigo, alô, chefia. Seu futuro não pode ser decidido a revelia. Lembra daquele tempo em que seu salário ainda valia mais ou menos 50 anos, eu diria. Alô, amigo, alô, chefia. Seu futuro não pode ser decidido a revelia. Se o presente é omisso, aí fica difícil. Tem que botar a mão na massa, dar um jeito nisso. A humanidade se divide em dois grupos. O grupo dos que não comem e o grupo dos que não dormem, com receio da revolta dos que não comem. Josué de Castro, em Geopolítica da Fome. A gente descobriu uma coisa importante, que a gente produz muito mais comida do que pode comer. E tanto que na Europa, a comunidade europeia dá prêmio a quem deixa de produzir comida. E castiga quem produz mais do que as cotas estabelecidas. Quer dizer, a questão da fome não é a questão de produção de alimentos, é a questão de distribuição. Isso a gente viu quando de certas epidemias de fome na África e na Ásia, os Estados Unidos se recusando a dar ajuda alimentar se certas condições políticas não fossem preenchidas. No caso do próprio Brasil, se há uma parte da população que não come corretamente, isso é culpa unicamente da forma como nós organizamos a sociedade. Não é que não haja alimento, não é que não se possa distribuir os alimentos. Apenas nós decidimos que alguns não devem comer, porque acaba por ser uma decisão, que se depois de tantos anos a gente aceita tranquilamente continuar discutindo a questão da fome, que me parece uma vergonha. A fome já não nos surpreende. Convivemos com ela cotidianamente, entorpecidos pela realidade que nos cerca. Caso o receituário do Banco Mundial seja seguido, teremos que aprender a conviver com a morte pela sede. There is a move right now to take over all the water resources worldwide. They are calling it, the transnational corporations are calling water blue gold. Hoje, mais de 1,5 bilhão de pessoas em todo o planeta não têm acesso à água. Mais de 3 bilhões de pessoas utilizam água sem tratamento, o que provoca diariamente a morte de 30 mil indivíduos no mundo. Nos últimos 10 anos, as transnacionais da água orquestram uma estratégia de controle do planeta. Empresas do setor têm suas ações fixadas em bolsas de valores dentro da lógica financeira, que nada tem a ver com a lógica da solidariedade. Em março de 2003, aconteceu o 3º Fórum Mundial da Água, em Kyoto, no Japão. Na pauta da discussão estava o tema da privatização dos recursos hídricos. Na mesa, os presidentes de multinacionais da água, ministros de relações exteriores, representantes do movimento popular e o diretor administrativo do Banco Mundial, Peter Voigt.
The political question really is who owns water and who gets to control water. Here you're going to hear, or you are hearing, two very, very different visions of a future for water. On one side are those who see water as an economic good, to put water on the open market for sale to the highest bidder. On the other hand, you're going to hear the voice of a growing civil society movement who has a vision of water as a part of the global commons and treated as a public trust for all time by governments everywhere. At what point does a corporation not understand that we do not want you there, and when will you leave? मैं समझता हूं कि अब पूरी दुनिया में ये बात सिद्ध हो गई कि ये डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट से सारे देश को दुनिया को पानी के लिए बचाया जा सकता है. Oscar Oliveira, o líder da rebelião em Cochabamba, na Bolívia, lança seu grito de advertência em Kioto. Hace 3 años, después de 5 meses, más de medio millón de personas expulsaron a transnacional Bechtel porque quiso imponer un contrato de privatización totalmente al margen de la voluntad de la población. Varias de las transnacionales que están acá muchas veces manchan nuestra agua con sangre de los ciudadanos. No manchen más sus manos com sangre. Contra todas as evidências da injustiça, o representante do Banco Mundial insiste na política de privatização. Somebody has to pay for water, ladies and gentlemen. And I think we have come up with some practical choices. We haven't covered everything, as some of the speakers said. But in order to come up with the investments which are needed for the poor, and I agree 100% that we have to find ways of serving the poor in a way that they can afford the water. O tom ameaçador do discurso é contestado pelos representantes dos movimentos populares do mundo inteiro. Enough is enough. I see this report as nothing short of an attempt to package poverty for money and for profit. El agua es un patrimonio de la humanidad, es un patrimonio de los seres vivos y nadie puede apropiarse del agua. Por lo tanto, la sociedad civil dice que aquí no hay acuerdo. Os astronautas disseram que a única obra humana visível do espaço é a Grande Muralha da China. Esse dragão sinuoso de 23 séculos foi erguido contra as ameaças do deserto, os povos do norte árido, em busca das terras verdes do Império do Meio. O sonho comunista do internacionalismo proletário, incentivado pela Revolução Soviética de 1917, foi aos poucos substituído pelas barreiras construídas em torno da cortina de ferro. A mais célebre foi o Muro de Berlim, erguido em 1961 para separar a pureza do socialismo das desigualdades do capitalismo. Tinha como missão impedir que as pessoas fugissem do glacial paraíso socialista. Os muros da Internacional Capitalista são sólidos e bem delineados. Enquanto permitem a circulação livre das mercadorias, dinheiro e serviços, proíbem o livre tráfego dos indivíduos. A Europa levanta barreiras contra a presença indesejada de forasteiros em seu território. Refugiados frequentemente ficam no meio do caminho, sucumbindo de sede no deserto, afogados no Mediterrâneo, enquanto seus barcos precários naufragam. São ainda explorados pela máfia dos que os transportam clandestina e perigosamente. Os clandestinos são presos e recambiados para seus países. Os descendentes dos povos escravizados pelo colonialismo são excluídos do banquete da globalização. Qu'est-ce qui pousse ces gens, ces jeunes vers l'Europe? Mais c'est que justement, il n'y a pas de solution. Si vous mettez les économies de ces pays à genoux, avec la complicité de dirigeants
que vous avez vous-même installé au pouvoir. Mais effectivement, les gens ne vont pas mourir comme ça sans tenter de réagir. Évidemment, une chose peut paraître bizarre. C'est, pour moi en tout cas, toute cette énergie que des jeunes Africains mettent pour aller vivre en Europe. Pourquoi ils ne la mettent pas pour rester chez eux et se battre contre des systèmes politiques corrompus? Nos Estados Unidos, saltar cercas, cruzar rios ou atravessar desertos para vencer os muros que separam a fome do emprego pode provocar muito mais que ferimentos. Podem representar a prisão ou a morte. Armas que mais parecem sair de filmes de ficção científica são utilizadas para impedir a imigração não desejada. As barreiras naturais, o Rio Grande, o deserto e a polícia de fronteira se encarregam do resto. O presidente da República dos Estados Unidos elogia a eficiência do controle de fronteiras para impedir a entrada de brasileiros. Thanks to our actions, Brazilian illegal immigration dropped by 90%. Este controle já custou muitas vidas dos que sonharam um dia fazer a América. O redator de um importante jornal está fechando a edição do dia seguinte sem grandes notícias para compor a primeira página. Chega o fotógrafo e diz: Chefe, tenho a notícia e a foto. Um cachorro raivoso atacou a menininha de 7 anos e ninguém fez nada. Até que esse homem se lançou sobre o cachorro, agarrou pela garganta e matou. O editor exclama, maravilhado: Oh, este homem é um herói. Amanhã, todos poderão ler da primeira página. Valente nova-iorquino salva a vida de menininha. O fotógrafo responde: Pois é, chefe. Só tem uma coisa. O homem não é nova-iorquino. Oh, melhor. Será então... Valente americano salva a vida de uma menininha. O fotógrafo sem jeito diz: Bem, chefe, ele é árabe. No dia seguinte sai o jornal. Extra, extra! Terrorista árabe massacra de maneira selvagem cachorro americano de raça pura! Extra! Extra! Como podemos, mesmo assim, admirar-nos de que ali e aqui estourem guerras e corra o sangue, já que a nova ordem mundial que se constrói é baseada numa competitividade sem limites morais. Não há produção excessiva de informação, mas de ruídos. Existem os fatos. As notícias são interpretações desses fatos. Como as grandes agências de notícias pertencem às grandes empresas, os acontecimentos são analisados de acordo com os interesses pré-determinados. We're gonna bomb them over there. Muitos dos economistas que escrevem jornais publicam diariamente o desejo das empresas das quais são consultores. Nos últimos 25 anos, a economia da China, país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, vem crescendo a uma média de 9% ao ano. A China combinou o planejamento de Estado com mecanismos de mercado. Atraiu capitais externos e novas tecnologias. Essa reviravolta é resultado de pesados investimentos em técnicos e pesquisadores. Existem no país mais de 1.000 universidades. Formam-se por ano 450 mil engenheiros, 50 mil mestres e 8 mil doutores. O governo incentivou a industrialização rural e a multiplicação das pequenas e médias empresas no campo. A ocupação agressiva do mercado ocidental com produtos chineses de baixo custo passou a preocupar os defensores do livre mercado.
La globalizzazione va bene se le regole sono uguali per tutti. Questo è un problema. A adoção da propriedade privada, os baixos salários aceitos para atrair as transnacionais, os altos índices de poluição, demonstram o quanto a China se dispôs a abrir mão de seu projeto ideológico em troca do desenvolvimento econômico. Devemos recusar categoricamente a situação a que os países ocidentais querem nos condenar. O colonialismo e o imperialismo não pagaram suas contas quando retiraram suas bandeiras e suas forças policiais de nossos territórios. Durante séculos, os capitalistas estrangeiros se conduziram no mundo subdesenvolvido como verdadeiros criminosos. Frantz Fanon, Condenados da Terra, 1961. Problems in Africa did not start in Africa. Those problems are caused from people outside Africa coming in, doing this, doing that, setting one group against another group so that they can fight. And while they are fighting, these outsiders are coming in, taking over. You bring in guns. You give them to one group. You make them really hate this other group. So they start fighting, killing each other. Now, after the fighting and the slaughter really gets started, they come in as peacemakers. Africa is still the richest continent on the face of this earth. And yet, look at the suffering. These children are among thousands forced to work in gold mines in Niger, one of the African countries neighboring Benin. Conditions are appalling, the physical risks enormous. But activists say it's just the tip of an iceberg. It's an issue that has now received some international attention. Tragically, it won't be enough to stop the traffic in child slaves. Tú decías cuál va a ser el destino de América Latina. Yo no lo sé, pero sé cuál es el desafío. El desafío es, ¿vamos a convertirnos en la triste caricatura del norte? ¿Vamos a ser como ellos? ¿A repetir los horrores de la sociedad de consumo que está devorando el planeta? ¿Vamos a ser violentos? ¿Vamos a creer que estamos condenados a la guerra incesante? ¿O vamos a generar otro mundo diferente? Vamos a ofrecer al mundo un mundo diferente. Que yo creo que ese es el desafío que tenemos planteado. Hoy por hoy somos, la verdad, caricaturas bastante tristes de modos de vida que se nos imponen desde afuera. Y estamos gobernados por sistemas de poder que cada día nos convencen de que no hay virtud más alta que la virtud del papagayo, que no hay habilidad comparable a la habilidad del mono. El papagayo, el mono, los que imitan, los ecos de voces ajenas. Eles vêm do mundo do sul, de uma comunidade pobre, moradias precárias. Eles vêm do mundo do norte. Querem ver de perto como vive esta gente nos trópicos. Hoje é dia de festa. Essas pessoas vão para um passeio organizado num dos mais movimentados shoppings da zona sul do Rio de Janeiro. Passeio de bacana. Dia de festa. São os suspeitos de sempre. Vocês estão indo pra onde? Nós estamos indo ao shopping. Qual shopping? Ainda não foi dito, não. O que a gente escolher, a gente vai lá. A gente vai passear só no shopping. Vamos só comer um pãozinho com uma mortadela no shopping. Então, Pacífico, posso cortar com isso? A presença da câmera de televisão serve de salvo-conduto. Então vamos lá. Tem direito, lógico. Tem direito. Os turistas buscam aventura. Vão fazer safari urbano em uma das maiores favelas do Brasil. O passeio na Rocinha inclui paisagem, violão
e uma modesta barraca de souvenirs. Ambiente hostil, condições externas extremas, extremamente inóspitas a novas ideias, mobilidade relativa. O meu trabalho é um trabalho tão simples, o que os outros vão dizer? Aí fica difícil para mim. O encontro inesperado entre os habituês do shopping e o sem-teto provoca surpresas. Observam e são observados. Uns perdidos, outros também perdidos. Os turistas penetram nas casas alheias, passeiam por becos e ruelas. Encontram mais riqueza nas vidas do que nos objetos. A variedade de brinquedos desperta o desejo nas crianças. Os meninos se divertem como pequenos Ayrton Sennas neste mundo onírico e inacessível. A senhora sonha com uma joia rara. A moça com calça justa. O rapaz veste um elegante robe de chambre. Outro protesta contra o preço dos produtos. Ô maluco, tu trabalha na loja, quanto tempo você trabalha para comprar uma calça dessa? São solidários. Dividem entre si o pão com mortadela, enquanto dividem a mesa com os outros frequentadores. Eu acho que isso é a maior coisa que você tem para ter para deixar para os seus filhos é uma moradia, porque o resto você lutando você consegue. Mas você ter um lugar para você voltar, repousar do seu trabalho é um teto. E se você não tem nada. Você não tem endereço, você não é ninguém. Vergonha! É pai de família! Chega em casa e seu filho não quer comida porque ele pagou o aluguel! Isso é vergonha! O direito à moradia é um direito humano garantido na Constituição brasileira, nas convenções internacionais e na Conferência do Habitat 2. Então o que a gente está querendo aqui é que sejam válidos os direitos que já são garantidos pela própria Constituição Federal, né? Eu não acredito muito que a gente viva numa democracia, porque eu ainda acredito muito que a gente vive no sistema do capitalismo. Quem manda é quem tem o poder. Quem não tem nada, não tem nada. É tipo um ditado que existe aí, que você vale aquilo que você tem no bolso. Se você vale aquilo que você tem no bolso, no momento eu não valho porra nenhuma porque eu não tenho nenhum centavo. A primeira providência que tomaram, né, para fazer com que a gente recue da nossa proposta de ocupação foi cortar os serviços essenciais. Todo cidadão pobre também tem direito ao centro da cidade. E há uma exclusão muito social e discriminação muito grande com as pessoas menos favorecidas, para que se constrói casa bem distante dos centros da cidade e as pessoas são recicladas como lixo para bem longe dos centros e não conseguem nem trabalho, porque a passagem é muito cara, as pessoas não têm como se deslocar do trabalho. Quando vai procurar um trabalho, você mora onde? Tem que gastar 5, 6 reais de passagem, você já tem dificuldade até aí. Passam 4, 5 horas no ônibus para chegar no local de trabalho. E esses imóveis aqui, nós estamos reivindicando isso. Tudo se discute neste mundo, menos uma única coisa que não se discute. Não se discute a democracia. A democracia está aí como se fosse uma espécie de santa de altar, de quem já não se esperam milagres, mas que está aí como uma referência, a democracia. E não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada, condicionada, amputada, porque o poder do cidadão, o poder de cada um de nós limita-se na esfera política, repito, na esfera política, a tirar um governo de que não gosta e a pôr outro de que talvez venha a gostar. Nada mais. Mas as grandes decisões são tomadas numa outra esfera e todos sabemos qual é. As grandes organizações financeiras internacionais, os FMIs, as Organizações Mundial de Comércio, os bancos mundiais, a OCDE, tudo isso, nenhum desses organismos é democrático. E, portanto, como é que podemos
continuar a falar de democracia se aqueles que efetivamente governam o mundo não são eleitos democraticamente pelo povo? Quem é que escolhe os representantes dos países nessas organizações? Os respectivos povos? Não. De onde está então a democracia? O professor Milton Santos nasceu em 1926 em Brotas de Macaúbas, interior da Bahia. Neto de escravos, filho de professores, foi alfabetizado em casa pelos pais. Formado em Direito, em Salvador trabalhou como jornalista. Foi para a França, de onde voltou em 1958, doutor em Geografia. O golpe militar de 64 obrigou-o a sair do Brasil. Morou na França, Tanzânia, Venezuela, Estados Unidos, Canadá. Escreveu 40 livros. Recebeu o título de doutor honoris causa por 20 universidades e o prêmio Vautrin-Lud, o mais importante no mundo em geografia. Pensou a economia espacial, a urbanização latino-americana e vislumbrou uma utopia para o século XXI na condição de geógrafo no terceiro mundo. Eu creio que as condições da história atual permitem ver que outra realidade é possível. Essa outra realidade é boa para a maior parte da sociedade. E nesse sentido, a gente é otimista. A gente é pessimista quanto ao que está aí, mas otimista quanto ao que pode chegar. Virar uma globalização solidária? Sim. Acho que a humanidade está destinada Que bom. Porque na verdade nunca houve humanidade, agora está vendo, né? É verdade. Acho que essa que é a coisa. Então nós estamos fazendo os ensaios do que será a humanidade. Nunca houve. Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua, e sim coberta de nuvens. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Hoje, sexta-feira, dia 19 de junho, temos aí uma aula de redação. Estamos aí finalizando aí nossos conteúdos, os nossos exercícios, estamos caminhando aí já para as férias. E hoje eu trago para vocês uma proposta de artigo de opinião. Ah, mas nós já fizemos artigo de opinião. Sim, já fizeram, né? Nós já estudamos esse gênero textual aí no segundo bimestre, que é um gênero extremamente importante. Todos os gêneros são importantes. Mas o artigo de opinião é uma modalidade de texto, né? Os textos argumentativos em si, eles caem muito em vestibulares, em concursos. Então é sempre bom estar frisando aí os elementos que compõem um artigo de opinião. Então, caso você tenha alguma dúvida com relação à produção, a aspectos aí do conteúdo teórico, ou seja, como que é constituído, como é feito, quais elementos que devem ter no artigo de opinião, nós temos videoaulas, uma videoaula, não me lembro qual foi o dia, mas quem assistiu sabe, e também se alguém tiver dúvida é só me procurar que eu olho aqui no arquivo e vejo a data certinha que foi essa videoaula, tá? Que é o conteúdo teórico em si. No livro de vocês tem, mas vocês também têm uma aula, uma videoaula que tem um material extra, um conteúdo extra aí falando sobre artigo de opinião. Então, vocês têm duas fontes aí de pesquisa.
Hoje eu estarei mostrando aí para vocês e analisando, né, lendo aí, essa proposta de artigo de opinião que está disponível no Google Classroom. Na aula passada de literatura, eu passei uma atividade para vocês de interpretação que consistia na questão hídrica, né, sobre essa crise hídrica que o Brasil passa já há muitos anos. Nós aqui em Goiás, nós não sofremos tanto. De vez em quando tem algumas faltas de água, racionamento, mas é coisa passageira, não é coisa que demora 6 meses, por exemplo, né? Em alguns lugares, como por exemplo no Nordeste, que não chove, ainda tem essa questão. Mas com o caminhar das coisas, né, a situação tende, se não melhorar as atitudes, ela tende a piorar. Então, o texto que vocês analisaram na aula de literatura, interpretaram, era sobre crise hídrica. Então, eu achei interessante puxar esse gancho para que fosse tema aí para um artigo de opinião. Então, tem até a imagem aí de fundo aí, que é uma representação aí da água, né? Uma mão segurando o planeta, uma árvore em cima e a torneirinha aí caindo água, né? Então, faz referência aí à questão das florestas, do verde, da natureza, que isso contribui, né? Isso faz parte de tudo, né? Do nosso ecossistema. E isso influencia também na questão das chuvas, né? Na questão da água em si, tá? Então, eu vou abrir aqui a proposta. Artigo de opinião. Tema: a crise hídrica global e seus impactos na população da Terra. Então, a imagem vai muito de encontro aqui com o tema. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um artigo de opinião em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Sobre esse tema aí, a crise hídrica global e seus impactos na população do planeta Terra. Apresente uma proposta de intervenção para conscientização do consumo de água. O que é proposta de intervenção? É algo que ajude a preservar a natureza, a conscientizar as pessoas do consumo de água, tá? Então, como que tem que ser essa conscientização? Então, é algo que você, é uma proposta que você vai colocar aí no seu artigo para que futuramente nós ainda tenhamos água em abundância, tá? Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa. Ou seja, você vai escrever de forma o quê? Clara, objetiva, coerente, ou seja, com lógica. As palavras, as orações, elas têm que ter uma lógica entre si. E argumentos, né, a questão dos argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, meu ponto de vista, eu vou colocar o que eu quero. Sim, é a sua opinião. Só que você tem que lembrar que sua opinião não pode ferir o espaço do outro, não pode causar constrangimento, não pode ser desrespeitosa. Então, você tem que ter um poder aí de persuadir, porque é o seu artigo de opinião, ou seja, a sua opinião você está querendo convencer alguém. Então, você tem que ser persuasivo, você tem que ter esse poder de convencimento, mas utilizando aí as palavras, né? As palavras corretas, as palavras dentro das normas gramaticais, palavras que não sejam ofensivas, tá? Então, tem que sempre pensar nesse eixo aí, quando se fala em artigo de opinião, porque eu estou convencendo alguém, é a minha opinião. Mas eu não posso colocar a minha opinião de forma que vá causar um constrangimento, a pessoa vai ficar sem graça. Esse tema aqui, muito provável, acredito que não vai ter nada do tipo, mas existem temas que tem uma abertura maior ou com outras ideias, que aí sim pode ser que provoque isso. Então, tomem bastante cuidado. Outro detalhe para vocês tomarem cuidado, os achismos. Meninos, evitem os achismos. O que é achismos? São palavras, são colocações que você utiliza no seu texto que não te dão certeza da sua opinião. Então, se você quer convencer alguém, você não pode achar. Eu acho que eu quero uma caneta azul.
Quem ouve isso, fala assim, pelo amor de Deus. Nem ela sabe se ela quer essa caneta azul ou não, eu que vou saber. Então não convence. Então, eu quero esta caneta azul. Pronto. Então, evitem palavras e colocações que deem margem de dúvida. Você tem que ser objetivo e ter essa questão de persuadir o outro, tá? São 2 textos, meninos. Um texto com linguagem verbal, ou seja, por escrita, e o texto 2 é um texto com linguagem não verbal, ou seja, só por imagem. Vou ler aqui o primeiro texto. A camada de água dos oceanos é muito fina e, por isso, a quantidade de água é relativamente pequena. Se a Terra fosse do tamanho de uma bola de basquete, toda a água do planeta caberia dentro de uma bolinha de ping-pong. Olha a comparação, que interessante. E mais, dessa bolinha de ping-pong, quase tudo, ou seja, 97,5% é água salgada, própria para consumo, né? Ah, mas tem dessalinização da água, tem, gente, até tem, só que é difícil, é muito caro, não é acessível a todos, enfim, né? É algo ainda que não ficou popularizado. E desse pouquinho que sobra, 70% é água congelada nos polos e geleiras. 30% está debaixo da superfície da Terra. E apenas 0,3% é água potável nos lagos e rios. E essa água está mal distribuída. Sobra em algumas regiões e falta em outras. Some-se a isso ao fato de várias regiões do mundo estarem passando por secas mais prolongadas. Esse texto está disponível aí nesse link aí, tá? Tá lá no G1. Meninos, não precisa nem irmos para outros continentes. Aqui no nosso Brasil, no nosso país, é um país continental, ou seja, um país que tem uma dimensão territorial comparada a continentes. E por ele ter essa característica, nós temos aí diversas regiões. Por exemplo, a região norte, Amazonas, Roraima, Acre, onde que tem essa concentração aí da floresta amazônica, nós temos uma abundância de água muito grande. Lá chove muito, lá tem rios, tem lagos, então tem água para tudo que é canto. Já na região nordeste, que é próxima, se você lembrar aí, né, faça um desenho mental aí, né, do mapa do Brasil. São regiões próximas. A região nordeste é assolada por seca. Então, assim, quase não chove, tem escassez de água, a terra é muito árida, né? Ou seja, difícil até para plantar as coisas, que a terra não é tão boa, não tem chuva como deveria ter. Então, nós temos aí 2 regiões muito próximas a nós que tem essa disparidade com relação à distribuição de água. Ah, professora, mas tem aquele projeto de desvio do Rio São Francisco, que vai aonde, eu não vou entrar nesse assunto agora. Não resolveu nada ainda. Se resolveu foram poucos lugares, então não causou nenhum efeito que fosse relevante para muitas pessoas. Então não privilegiou, né, não atendeu, na verdade, não é nem privilégio, né, é questão básica, ter água potável. E não funcionou, há muitos anos, enfim, um outro assunto que eu nem vou entrar, tá? Então, pois se vocês quiserem pesquisar, podem pesquisar lá. É só para dar o exemplo aí entre o norte e o nordeste. Texto 2. Você sabe economizar água? Então aqui, meninos, nós temos 3 imagens. Nós temos a imagem aqui de uma primeira pessoa dançando, cantando debaixo do chuveiro, tudo ligado. Oh, beleza? Aqui nós temos uma formiguinha aqui segurando uma gota d'água. Olha a diferença de tamanho. E aqui nós temos a imagem de uma mulher, um vaso sanitário, a descarga aqui em cima, e um monte de coisa dentro desse vaso sanitário. Papel higiênico, parece que tem uns brinquedos, e aqui ao fundo tem uma criancinha.
né? Ou seja, é muito provável que essa criança jogou um monte de coisa aí dentro do vaso. Situação que eu vivi esses dias, tá? Os meninos aí souberam aí. Minha filha jogou uma escova dentro do vaso e deu descarga. E aí foi uma loucura esse vaso, o problema. Teve que arrancar o vaso, foi uma correria. São 3 situações que eu quero que vocês analisem aí. Então tem essa situação aqui do vaso sanitário, com esse monte de brinquedo e com papel higiênico e a pessoa brava aqui. O que nós podemos levar aí de forma subjetiva? Né? Aqui na questão objetiva, nós entendemos que foi uma criança que jogou as coisas lá dentro, mas pro outro lado, o lado subjetivo, o que poderia ser isso? Nesse monte de descargas que vai dando. Será que de forma subjetiva, meninos? Vamos pensar aí, vamos tentar criar aí uma ideia em cima disso. Esse desperdício de água, por exemplo, ficar lavando calçada enquadra nessa situação aqui. É como se você ficasse dando descarga o tempo inteiro lá para lavar uma calçada lá fora. Banhos demoradíssimos, ficar brincando debaixo do chuveiro. Poderia entrar também aqui nessa questão aqui, ó, do vaso sanitário. Dessa imagem subjetiva de descargas, né? Ou seja, está perto da descarga, vai um monte de água. Descarga sem nada lá dentro. Então, vamos pensar aí. Vamos pensar também, olha aqui, a proporção. Uma gotinha de água pode representar muito para o outro. Então, ela pode representar para um adulto, para outra pessoa, pode representar nada. Mas para outra pessoa, ela tem uma dimensão maior. Não vamos pensar aqui não na imagem literal, que é a formiga segurando, mas nós como seres humanos. Então, 1 litro de água jogado fora para nós, que não sofremos com seca nem nada, passa desapercebido. Mas para quem tá lá no Nordeste, por exemplo, passando sede, tomando água imprópria, muitas das vezes vocês veem aí pela televisão, vale muito aquele litro de água. Então, vamos pensar com essa visão. Então, aqui são os 2 textos. Então, você vai utilizar os 2 textos para abrir a sua mente e as suas ideias para você criar esse artigo de opinião. Ah, eu quero ter mais ideias. Posso pesquisar? Pode. Quero colocar um dado estatístico. Posso colocar? Pode. Desde que tenha a fonte de onde que você pesquisou. Você não pode colocar uma citação, um dado, um número, alguma coisa que seja de outra pessoa sem dar o crédito a ela. Então, você tem que colocar lá de onde foi retirado. Igual aqui, ó. Essa imagem aqui não tem, eu procurei, ela não tem assinatura. Todos os lugares que eu olhei não tem. Então, é uma imagem que alguém publicou na internet e tá lá. Já esse aqui tem a fonte, tá vendo? Então, quando você clica aqui, já aparece aqui até o link para você ir direto. Então, é lá desse site. Como a imagem não tem... entra dentro dos direitos autorais. Como a imagem não tem... Não localizei quem fez esse jogo de imagens, então não tem como colocar aqui, né? Então aí fica sem, não tem assinatura. Mas na maioria das vezes, quando vocês veem charge, história em quadrinhos, vem ao lado a assinatura de quem fez. Então, se for colocar alguma citação, coloque a fonte de onde que você retirou, tá bom? Meninos, um ótimo final de semana pra vocês, tudo de bom. Qualquer dúvida, é só me procurar. Beijo no coração de cada um e até segunda-feira, tá? Tchau, tchau. Fala galera, beleza? Então, na aula de hoje a gente vai resolver mais alguns exercícios, tá? De fatoração, porque é o último capítulo nosso e a gente depois entra no módulo 3, tá? Então, vamos resolver o exercício número 5 da página 91, tá? Então, página 91, número 5. Então, tem, ó, letra A. Ele fala assim, reduza os termos semelhantes em cada polinômio e em seguida fatório. Tá. Então, a gente tem primeiro, ó, 7x menos 10xy mais 3xy menos 2x. Tá, notem que, para começar aqui, ó,
A gente tem um termo com x, um termo com x, e um termo com xy, um termo com xy. A gente pode juntar eles, né? Para reduzir, que ele fala para primeiro reduzir, né? Então vai ficar assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. 7x, aí menos 2x, menos 10xy, mais 3xy, tá? Então vai ficar assim, ó. 7x menos 2x dá 5x. Menos 10xy mais 3xy, ou seja, ó, eu devo 10 de alguma coisa e eu tenho 3 dessa coisa. Então eu vou continuar devendo 7 dessa coisa. Então, 7xy. Agora sim eu posso fatorar. Então, ó, qual que é o termo que se repete aqui? É o x, né? Então vamos colocar o x em evidência. Vai ficar 5 menos 7y. Então é isso aqui, tá? Então vamos lá, ó. Letra B. Então, a letra B a gente tem AB mais 6A mais 9AB menos A. Então vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos ver os termos aqui, ó. Tem o 6A com menos A e o AB com 9AB. Então, ó, AB mais 9AB vai dar 10AB. 6A menos A vai dar 5A. Então vamos colocar o A em evidência, que é o A aqui, né? Vai ficar A vezes 10B mais 5. Ok? Então essa é a resposta da minha letra B. Tá? Se eu quisesse colocar, como tem dois números aqui, ó, lembra? Tem um número aqui na primeira e um número na segunda, eu posso colocar os 5 em evidência. Os dois divididos por 5, né? Vai ficar 5A vezes B mais 1. 2B, né, no caso, mais 1. Beleza? Então, vamos para a letra C. Deixa eu apagar aqui. Então, a letra C, a gente tem x ao quadrado y menos 4y ao quadrado mais 8y ao quadrado menos 5x quadrado y. Tá, então, ó, x ao quadrado y menos 5x ao quadrado y, ou seja, ó, eu tenho 1 de alguma coisa e devo 5 dessa coisa. Então, eu vou dever 4 dessa coisa. Eu paguei 1, fico devendo 4. Tá? Aí eu tenho menos 4y ao quadrado mais 8y ao quadrado. Eu tenho 8 e devo 4. Então eu tenho 4 dessa coisa. Tá? Então aqui, ó, qual o termo que se repete? É o y, né? Vamos colocar o y em evidência. E outra. Eu tenho os dois termos aqui, ó, 4, não é? Então eu consigo colocar o 4 em evidência também. Então vai ficar 4y vezes x ao quadrado mais y. Ok? Essa daí é a minha menos x, né? Quer dizer, menos x, que era menos, né? Menos x ao quadrado mais y. Tá? Então vamos para a letra D. Deixa eu apagar aqui. Na letra D, eu tenho o seguinte: 11a ao quadrado bc ao cubo menos 18ab ao quadrado c ao quadrado menos 2a ao quadrado bc ao cubo mais 3ab ao quadrado c ao quadrado. Tá? Então tem isso aí. Agora eu vou juntar os termos novamente, os termos semelhantes, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Ó, quais são os termos semelhantes? Eu tenho a ao quadrado bc ao cubo e a ao quadrado bc ao cubo. E eu tenho ab ao quadrado c ao quadrado e ab ao quadrado c ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. 11, eu tenho 11 de alguma coisa. E devo 2 dessa coisa. Devo por causa do menos aqui, ó. E devo 2 dessa coisa. Então eu vou ficar com 9 ao quadrado bc ao cubo. É isso? E depois eu devo 18 de alguma coisa, por causa do menos aqui, ó. E tenho 3 dessa coisa.
Então eu vou continuar devendo 15 dessa coisa. Beleza? Agora notem que, ó, tem o 9 e tem o 15. Os dois são divisíveis por 3. Então vai ficar assim, ó, 3. Qual que é o termo que se repete aqui, nesse caso? Eu tenho o A, o B e o C, não é? Se repete? Então vamos colocar, ó, A, o B e o C ao quadrado, né? Por quê? Porque aqui eu tenho o C ao cubo e aqui eu tenho ao quadrado. Então eu posso colocar o C ao quadrado. Porque aí vai ficar assim, ó, vezes. Vai ficar 3. Um A já foi, vai ficar um A aqui. O B já foi, então não vai ter B, porque aqui só tinha um B. O C ao cubo, aqui a gente tem o C ao quadrado, então vai ficar um C aqui. Menos 15 dividido por 3 dá 5. O A tá lá fora, então não tem. O B tem um B lá fora, então fica um B aqui. E o C ao quadrado tá lá fora, então também não tem. Então ficou isso aqui, ó. Tá? Essa é a minha resposta. Beleza? Letra E. Não salvar. Vamos para a letra E. Na letra E, a gente tem assim, ó. 4 x ao quadrado y à sexta menos 6x ao quadrado y a menos não, né? Mais, né? Mais 6x ao quadrado y à sexta também menos 3x ao quadrado y ao cubo mais 7x ao quadrado y ao cubo. Beleza? Então vamos lá, ó. 4x ao quadrado y à sexta mais 6 vai dar 10x ao quadrado y à sexta. Menos, devo 3 de uma coisa, tenho 7 dela, então vou ficar com 4. Então 4x ao quadrado y ao cubo. Beleza. Agora, ó, dois números aqui divisíveis por 2. Então vai ficar 2. Aqui eu tenho x ao quadrado, então eu vou pôr x ao quadrado, tem nos dois, né? E o y, como tem o y aqui ao cubo, eu posso colocar o y ao cubo em evidência. Vai ficar vezes. Então, 10 dividido por 2 dá 5. O x ao quadrado já está aqui fora, então vai ficar sem nada. Y ao cubo, e a gente tem y à sexta, então vai sobrar y ao cubo, né? Porque quando eu multiplicar isso por isso, vai somar os dois, vai virar a sexta. Mais 4 dividido por 2 dá 2. X ao quadrado está lá fora, y ao cubo está lá fora, então sem nada. Beleza? Então essa é a resposta da letra E. E vamos para a nossa última letra. Letra F. Tá? Então a letra F a gente tem assim, ó. A F é bem grandinho. 6a à quarta, b ao cubo, c à quarta. Mais a quarta, b ao cubo, c à quarta. Menos 12a ao cubo, b à quarta, c ao quadrado, mais a à quinta, b ao quadrado, c ao cubo, e mais 8a ao cubo, b à quarta, c ao quadrado. Beleza? Vamos ver os termos semelhantes? Ó, tenho esse e esse. Eu tenho esse e esse. E tenho esse sozinho, que não vai ficar sozinho, né? Que não tem termo semelhante com ele. Então vamos somar os termos semelhantes. Então vai ficar assim, ó. Vou fazer de vermelho aqui. 6 mais 1 de uma coisa dá 7. Então vai ficar 7a à quarta, b ao cubo, c à quarta. Ok? Depois, devo 12 de uma coisa e eu tenho 8 dessa coisa, então vai sobrar 4, né? Vai sobrar 4. Vou dever 4, né? Porque eu devia 12. Vou dever 4 a ao cubo, b à quarta, c ao quadrado. E esse aqui a gente reescreve ele, porque não tem como somar com nada. Então a gente reescreve ele.
tá? Agora vamos colocar os termos em evidência, ó. Os números não tem como a gente colocar, beleza, porque os números não são divisíveis e nesse aqui a gente não tem número, tem o número 1, né? Então, vamos olhar as letras agora, ó. O A, dá para eu colocar, como aqui é o menor, o A ao cubo, ó, e os outros tudo é maior que ele, então a gente pode colocar o A ao cubo em evidência. Vai ficar A ao cubo, vamos ver o B? Qual que é o menor B? B ao quadrado, então a gente pode pôr o B ao quadrado em evidência. E o C, qual que é o menor C? C ao quadrado, a gente pode colocar o C ao quadrado em evidência. Vai ficar isso vezes, vai ficar 7. A gente já colocou A ao cubo em evidência, então vai sobrar um A só, porque era A quarta, né? O B, a gente colocou B ao quadrado, então era B ao cubo, vai sobrar um B. E o C, era C a quarta, a gente colocou C ao quadrado, vai sobrar 2 Cs. Então ficou assim. Menos 4, vai ficar A ao cubo, a gente já colocou, então não vai ter nada. B ao quadrado, então vai ficar B a quarta, a gente colocou B ao quadrado, então vai sobrar 2. E o C ao quadrado a gente já colocou, então não vai sobrar nada também. Mais B ao cubo, então vai sobrar, era a quinta, vai sobrar 2. B ao quadrado está lá fora e C ao quadrado está lá fora. Era C ao cubo, então sobra um C. Então, nossa resposta é essa aqui. Beleza, gente? Então esse aí foi o nosso exercício. Espero que tenham aprendido, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu, até a próxima.